você diria que mais mudou em marketing e vendas? Eu acho que o ponto crucial era que, anos atrás, quem ditava o ritmo eram os comerciais, né? São os vendedores que levavam uma solução, eram os donos da informação para os seus clientes, para os seus prospects. Hoje, com o avanço da tecnologia, das mídias sociais, da quantidade de informações que nós temos no dia a dia, o cliente sabe o que quer. O cliente está informado, ele pesquisa, ele sabe quais são os prós, os contras de várias marcas, produtos, etc. E aí o grande segredo é que tanto as pessoas que trabalham em marketing, bem como as pessoas que trabalham na área comercial, eles passaram a fazer um trabalho de consultor, né, de consultoria para auxiliar os seus clientes a fazer a melhor tomada de decisão. Então, acho que o grande desafio para os dias de hoje que nós vivemos é que os comerciais, eles precisam não só entender dos seus desafios como executivos ou como pessoas que estão na linha de frente, mas principalmente quais são os anseios que seus clientes têm. E para isso, abre-se um leque gigantesco de aprender como a concorrência atua, aprender como o mercado está atuando, quais são as necessidades que aquele consumidor tem, qual o momento que a gente vive financeiramente no país, qual o perfil daquele cliente, o que ele deseja, quais são as dores, quais são os anseios, para você poder ser um consultor de fato. Olá, ouvintes do Dani Talks. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui um convidado que traz uma história que inspira pela longevidade na sua carreira, pela consistência e pela paixão em tudo que faz. O Cícero Barreto, ele é diretor comercial e de marketing do Grupo Mint, uma empresa de referência no mercado da saúde e seguros de alto padrão, com 48 anos de história no Brasil. Mas o que torna essa conversa ainda mais especial é a jornada pessoal e profissional do Cícero, um profissional que construiu sua trajetória dentro da mesma organização por 30 anos, provando que a verdadeira evolução acontece quando há visão de futuro e consistência. Um líder de alta performance que inspira sua equipe e também corre ultramaratonas em trilhas na França, na Argentina, no Brasil. E um executivo que entende como poucas pessoas o que significa entregar valor para o mercado da saúde de luxo, atendendo empresas que querem o melhor para seus talentos e sabem que saúde é um investimento e não um custo. Cícero, seja muito bem-vindo ao Dani Talks. E para a gente começar, no mundo atual, a gente vem acompanhando que as carreiras são voláteis. As pessoas acabam ficando nas empresas no máximo 1 ou 2 anos. Você construiu uma história na mesma organização por muitos anos. Como fazer isso dar certo? Primeiro, obrigado pelo convite. Prazer falar contigo, Dani, para os teus ouvintes, telespectadores, enfim, todo mundo que acompanha o Dani Talks. Eu acho que é uma característica do perfil do jovem atual, né? De querer experimentar e ser impactado por novas experiências. Eu acho que no meu caso em específico, por estar tantos anos dentro do Grupo Mint, o que me instiga a ficar uma jornada tão longínqua é o fato de eu nunca ter ficado parado, sempre estar aberto a novos insights, a novos desafios e, consequentemente, a própria companhia dar essa oportunidade, não só para mim, mas para outras pessoas que lá estão. Então, você sempre está programado para estar de mente aberta e de coração aberto para os novos desafios que surgem a cada ano, a cada jornada, para você poder aproveitar e ter ali um trabalho muito dedicado para você poder receber novos aprendizados e ter sempre uma troca de ideias, não só com a sua liderança, mas com os seus pares e pessoas de mercado. Uhum. Agora, quantos anos você já faz parte vou do ter que Grupo revelar Mint? minha idade aqui, é isso? Bom, Dani, eu trabalho desde os 11 anos de idade, né? Mas na Mint, só para você ter uma ideia, na Mint são 30 anos, né? Eu entrei com 22. Eu vim da Hewlett Packard do Brasil, né? Por tecnologia.
E dentro do Grupo Amit eu ingressei na área de tecnologia e fiz carreira, migrei, né, minha carreira para a área de marketing, área comercial. Uau! Bom, então ao longo desses anos, você acompanhou todas essas transformações nessas áreas, Sim, sem dúvida. desde uma maturidade e o quanto ela é importante para uma empresa. O que você diria que mais mudou em marketing e vendas? Eu acho que o ponto crucial era que, anos atrás, quem ditava o ritmo eram os comerciais, né? São os vendedores que levavam uma solução, eram os donos da informação para os seus clientes, para os seus prospects. Hoje, com o avanço da tecnologia, das mídias sociais, da quantidade de informações que nós temos no dia a dia, o cliente sabe o que quer. O cliente está informado, ele pesquisa, ele sabe quais são os prós e os contras de várias marcas, produtos, etc. E aí o grande segredo é que tanto as pessoas que trabalham em marketing, bem como as pessoas que trabalham na área comercial, eles passaram a fazer um trabalho de consultor, né, de consultoria para auxiliar os seus clientes a fazer a melhor tomada de decisão. Então, acho que o grande desafio para os dias de hoje que nós vivemos é que os comerciais eles precisam não só entender dos seus desafios como executivos ou como pessoas que estão na linha de frente, mas principalmente quais são os anseios que seus clientes têm, e para isso abre-se um leque gigantesco de aprender como a concorrência atua, aprender como o mercado está atuando, quais são as necessidades que aquele consumidor tem, qual o momento que a gente vive financeiramente no país, qual o perfil daquele cliente, o que ele deseja, quais são as dores, quais são os anseios, para você poder ser um consultor de fato. Né? Então, o seu próprio Dani Talks, né? Você está levando uma informação coerente, coesa, e faz com que quem esteja antenado no teu programa, com certeza está recebendo insights dos seus convidados, né? E ajuda essas pessoas a também, dentro da maneira que cada um executa o seu dia a dia, a melhorar a sua consultoria para o cliente final. E é muito interessante que você traz que, na realidade, a gente ainda enxerga diretores comerciais, diretores de marketing atuando separadamente, e no seu caso você já abraça essas duas áreas, e eu entendo que isso traz um engajamento muito maior e uma produtividade muito maior em termos de integração. Sem dúvida. Eu acho que tem companhias e companhias, né? Óbvio que a Almint é uma empresa que esse ano está completando 45 anos de Brasil. Né? A nossa seguradora está fazendo 10 anos. É uma companhia que tem produtos de proteção a pessoas e vive dentro de um ecossistema muito integrado. Né? São produtos de altíssima qualidade que atende um nível de expectativa altíssimo. O perfil do cliente Almint é extremamente exigente. A gente atua dentro de uma cadeia de valor que provoca a nossa operação sempre para a gente estar um passo à frente de tudo que o mercado nos impõe ou nos desafia. E o fato disso, Dani, é que ter o marketing e a área comercial integrados faz com que a comunicação fique muito ágil, muito fluida, e a gente consegue conversar com cada ator da cadeia de valor de uma maneira muito personalizada. Para a gente, dentro do grupo, é muito importante. Né? A gente está posicionado dentro de um segmento que é desafiado a todo momento. Quando você pensa em plano de saúde, algumas pessoas torcem o nariz, outras franzem a testa, porque invariavelmente já teve algum tipo de experiência não tão boa. Nós, dentro do grupo, trabalhamos para entregar algo acima da expectativa dos nossos clientes. Então, assim, a gente é uma companhia com certificações internacionais, que garante as entregas, aquela expectativa que o nosso associado tem, que lá no grupo a gente chama cliente de associado, né? Que ao fazer o reembolso de consulta, até meio-dia, se ele subiu o recibo, a nota fiscal dele, o crédito é feito no mesmo dia. É um momento que ele entra dentro de um grande hospital, ele não é barrado, ele não tem nenhum tipo de problema no acesso, o tapete vermelho está estendido, dentro
dos hospitais como o Einstein ou como o Sírio, você tem um trabalho de concierge muito personalizado, que garante uma tranquilidade no momento frágil do nosso cliente. Quando toca na nossa operação, muita tecnologia envolvida nas respostas para que seja o mais humanizado dentro da expectativa do cliente. Então, você imaginar que você precisa eventualmente ligar para uma central de atendimento, você não quer falar com máquina, você não quer falar com URA, você quer falar com um ser humano, e esse ser humano tem que estar pronto o mais rápido possível. Então, dentro dos nossos protocolos, das nossas certificações, a gente coloca um operador, um consultor em linha em até 5 segundos. Se a Dani, por exemplo, ligou para o operador Cícero e permitiu que ela fosse identificada, o celular dela fosse identificado, na segunda vez que ela ligar e o operador Cícero estiver livre linha, a ligação da Dani vai ser transbordada para o Cícero, então criando uma conexão verdadeira e já um atendimento muito personalizado. Isso serve também para aqueles associados que viajam pelo mundo afora, né? A Mint é uma companhia que tem uma característica muito forte, que ela é a core partner de uma empresa chamada IAG, que é um International Assistance Group, que nada mais é que uma rede de compartilhamento, no mundo inteiro. E nós fazemos os atendimentos de acordo com os nossos SLAs. Então, se tem algum cliente, por exemplo, nosso, que viaja para os Estados Unidos, Nova York, seja o caso, ele precisa ter algum acesso a algum grande hospital, ele tem um tapete vermelho dentro do Metropolitan Hospital da mesma maneira que teria aqui no Einstein ou teria no Sírio. Então, esses cuidados é o que preconiza a nossa forma de atuar. São, óbvio, pequenos exemplos, mas isso, todos os dias a gente tem momentos da verdade onde a gente coloca a nossa operação de uma maneira muito cuidadosa, muito carinhosa para os nossos clientes. A gente fala com os médicos, por exemplo, os médicos é um ator importante dentro da cadeia de valor, né? Quando você vai ao médico, você quer ser bem atendido, você quer aquela atenção daquele médico e principalmente você precisa falar com um médico que tenha um bom currículo, uma excelente experiência. E dentro da Mint, a gente preconiza um credenciamento muito rígido, muito personalizado. Então, desde os nossos planos de acesso até os nossos planos de mais alto nível, minimamente o médico tem que ter 5 anos de formado, ele tem que ser professor, doutor, chefe de alguma cadeira, ele tem que atuar dentro dos principais hospitais. E a gente tem um ponto importante no grupo, Dani, que a gente faz um credenciamento universal do serviço que é prestado por aquele médico. Porque não adianta você ir, por exemplo, na sua ginecologista que é credenciada, e se ela realiza algum tratamento em consultório, ela ser credenciada só da consulta e o tratamento que ela faz em consultório não é credenciada, precisa pegar uma senha, gerar uma confusão, você volta para sua casa, tem que depois marcar um outro dia, esperar o ok do plano. Isso a gente não sabe fazer, a gente olha o paciente como um todo. O paciente de uma maneira holística, como um todo, e tudo isso transfigura ali uma quantidade de informações importantes, né? A gente está num processo de transformação digital no mundo inteiro e a gente trabalha com dados sensíveis, né? Então, para isso a gente tem outras 2 certificações que são extremamente importantes. Tem os números esquisitos, né? Que é uma ISO 27001, uma ISO 27701, mas uma garante privacidade de dados. Realmente tem 2 operadoras no Brasil que têm essa certificação, e uma outra que garante segurança da informação, segurança tecnológica. Então a gente tem essa questão no grupo de ter muito claro qual é a nossa missão. Tanto na vertical de saúde, com os nossos planos médicos, odontológicos, as nossas clínicas. As clínicas é a arte mais sublime que tem no mundo da odontologia. É uma clínica que há muitos anos detém uma certificação a nível internacional, que é a JCI, que é a Joint Commission International. O que isso se traduz? É quando um paciente entra em uma das nossas clínicas, ele vai ter acesso ao melhor do que tem no mundo de tecnologia na odontologia. São todas as especialidades reunidas num só espaço, mesmo questões que envolvem
tratamento estético, porque hoje muito se evoluiu no mundo da odontologia, aplicação de botox, os Invisaligns, a parte que envolve questões de ortodontia, prótese. Uma prótese na Clínica Omint você sai com uma prótese definitiva em até 2 horas. Então você imagina, você tem um executivo teu, alto executivo, vai precisar viajar daqui a 2 dias, tá numa reunião, sei lá, chupa uma bala, alguma coisa, quebra uma prótese, se entra num processo natural ou normal que do serviço que é prestado por aí, vai demorar um pouco mais para que ele tenha um atendimento finalizado. Dentro da clínica, em até 2 horas, com toda a tecnologia envolvida, um scanner intraoral que já tira um molde do dente, já fresa a prótese na hora, já cimenta, sai com uma única consulta. Então, todos esses momentos, da verdade, é o que faz com que a Omint seja referência no mercado de saúde premium. Agora, pensando nisso, né, sobre essa questão da experiência, você diria que ainda uma empresa contrata, escolhe um plano de saúde como uma moeda de troca importante para os executivos? 78% dos brasileiros dizem que o maior sonho que eles têm é ter um plano de saúde. Tá. Isso é relevante. Dito isso, o que a gente tem no radar? Empresas que investem em capital intelectual, em capital humano, veem com um plano de saúde como um fator preponderante para atração e retenção dos seus principais talentos. Faz sentido isso? Faz total sentido. Então, assim, você tem um executivo que é bem remunerado, ele é desejado pelo mercado, mas o plano de saúde é fator fundamental para que ele mantenha-se naquela posição. E aí entra a marca Omint. A marca Omint é motivo para ser discutido em qualquer reunião de planejamento estratégico que esteja o CFO, que é o que olha as contas, o gestor de recursos humanos, que tem a prerrogativa de cuidar e fazer a gestão de todos os talentos. Óbvio que isso é um trabalho de todo o corpo diretivo e de C-level, e principalmente o CEO. Então, assim, a Omint é reconhecida por ter esse papel. Então, para nós, é muito relevante ter uma marca que esteja sempre olhando para o que tem de mais novo em termos de atendimento, em termos de cobertura, em termos de cuidado com a nossa base de clientes e nossos gestores que tomam a decisão pela nossa contratação. E como equilibrar no momento onde o plano de saúde ele representa uma participação importante dentro dos investimentos que a companhia faz? Como equilibrar todas essas solicitações e demandas dos executivos para serviços diferenciados, prestadores, né, mais, que exigem um valor maior, com aquela pressão do CFO que você trouxe? Como que vocês têm visto esse Essa equilíbrio? pergunta, eu respondo ela quase todos os dias, porque esse é o maior desafio que o mercado de saúde suplementar tem, né? Mas no caso da Omint, a gente tem várias frentes abertas e que a gente conduz com maestria. Então, vou te dar alguns exemplos. Vou começar pelo reflexo de todas essas ações. O tempo médio que um cliente fica na Omint supera 10 anos. Tudo bem? A média de mercado não passa de 3, porque os reajustes são muito pesados, são muito fortes e não cabe muitas vezes não cabe no budget das empresas, né? E a inflação médica no país sempre foi o dobro da inflação tradicional. O que nós fazemos no Grupo Omint? E até pelo posicionamento que nós temos. A gente trabalha muito forte nos programas de promoção e prevenção de saúde, atuando de maneira muito forte nas questões de prevenção primária. O que é a prevenção primária? Quando eu não tenho nenhum tipo de patologia, mas eu preciso cuidar da minha saúde para que eu fique bem o máximo de tempo possível. Então, tudo começa com o nosso trabalho de screening, onde você tem ali um relatório de gestão, onde aponta qual é o perfil de saúde de cada uma das empresas que participam dos nossos programas. Daquele relatório surgem ali quais são as dores onde a gente precisa atacar, ajudar cada colaborador e seus familiares.
E a partir dali a gente starta um dos nossos 23 programas de promoção de saúde, que eles estão divididos na prevenção primária, que atua na questão de evitar que alguma doença ocorra, na prevenção secundária, que é quando você tem alguma patologia, ela é conhecida, mas você precisa se cuidar para que ela não descompense. Acho que a mais clássica delas, Dani, é a diabetes, talvez. Ninguém morre de diabetes se a diabetes for bem cuidada. Então, a gente avisa, tá na hora de você fazer seu exame, tá na hora de você fazer sua consulta, tem as palestras de conscientização. Esse ano muito fala-se ainda, porque é um momento de dor muito forte, na saúde mental. Então, assim, a gente tem programas que envolvem de maneira individualizada, trabalhos em grupos, a parte também de saúde e nutrição, a questão de gestão de peso e tudo mais, como é que você faz esse trabalho de maneira personalizada. E aí a gente parte para a prevenção terciária, quando existe a descompensação e a gente precisa fazer com que aquele colaborador ou aquele ente daquele colaborador volte para o estágio anterior, ou seja, fique recuperado e volte para sua casa ou para suas funções no trabalho. E aí a gente tem uma conexão muito grande com os nossos médicos. A gente discute muito quais são isso tudo dentro do behind the scenes para fazer a melhor prestação de serviço para o associado final e dentro de SLAs muito ágeis para que o associado final seja muito bem atendido dentro da sua expectativa. E aí quando você fala, Cícero, você tem uma empresa que está posicionada no segmento premium, mas isso não encarece, não vai impactar na sinistralidade? Não. Por que a gente faz? A gente é uma companhia que tem uma parceria com a Associação Médica Brasileira, onde tudo que tem de novidades que a nossa operação é tocada, seja pelo médico, seja pelos dentistas, seja por um cliente final, ou de um novo medicamento, ou de um novo tratamento, ou de uma nova técnica cirúrgica, a gente consulta a Associação Médica Brasileira, pergunta, tem embasamento médico? Isso aqui funciona? É bom? É bacana? Tem. A gente incorpora como uma nova cobertura. E isso demonstrou para a gente um altíssimo nível de assertividade. Vou te dar um exemplo que acontece muito, ou, aliás, vira e mexe acontece. Bebê prematuro, tudo bem? Uhum. Muitas vezes o bebê tem que ficar muito tempo numa UTI, tomando banho de luz, para que ele ganhe peso, forme os seus órgãos, principalmente os pulmões, tenham ali um crescimento de acordo com o ganho de peso do bebê. E existe uma vacina hoje chamada, por exemplo, Synagis, que ela é uma vacina cara, né? Normalmente toma-se 4 doses dentro de 6 meses, e que ajuda na formação do pulmão do bebê. A vacina de Synagis não está no rol de coberturas da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A maioria do mercado está preconizando o rol. Não, a gente cobre tudo que está no rol. Aumente o rol é piso, ele não é teto. Então a gente dá cobertura da vacina Synagis muito por conta que tem embasamento médico, ajuda no ganho de peso do bebê, na recuperação do bebê, esse bebê vai muito mais rápido para casa. Então veja, eu ajudo, cuido do bebê, cuido daquela família e gero um conforto para aquela família porque o bebê vai muito mais rápido para casa. O que preconiza o mercado, muitas vezes, é que vai pelo tratamento clássico, demora-se mais, às vezes dá um pouco de algumas caneladas judiciais, porque não tem cobertura, não sei o quê, por questões N, e aí gera-se ali uma insegurança para o usuário final. Então, são maneiras, não estou dizendo que um está certo ou outro está errado, mas assim, é a maneira que nosso grupo vê um tratamento, um cuidado que vai além do que o rol de procedimentos preconiza. Conheça um pouco mais sobre os nossos apoiadores. A YouCare Brasil é uma agência full service na área da saúde, especializada em gestão, marketing e vendas. Tudo isso e muito mais você encontra na agência número 1 da saúde. Conheça mais através do nosso Instagram, @YouCareBrasil, ou pelo site youcare.com.br.
O View Studio é uma produtora audiovisual com mais de 11 anos de experiência em vídeos e transmissões ao vivo. Do planejamento à produção, oferecem tudo o que a gente precisa em um só lugar. Saiba mais em viewstudio.com.br e confira o nosso podcast no View Studio. Outro apoiador muito importante é a Biologix. Você sabia que 1/3 da população adulta sofre de algum grau de apneia do sono? E o mais alarmante, cerca de 80% dessas pessoas não foram diagnosticadas. E o ronco, ele pode ser um sinal que passa despercebido, mas com a Biologix isso pode mudar. A Biologix é uma health tech brasileira focada em medicina do sono e amparada na ciência, com um aplicativo de monitoramento do sono. Em conjunto com um sensor inovador, eles estão democratizando o diagnóstico e tratamento dos distúrbios do sono. Utilizando tecnologia de ponta, desenvolve os próprios sensores, algoritmos e plataforma, e através do Dani Talks você pode realizar gratuitamente através desse link o seu teste do ronco. Saiba mais em biologix.com.br. Agora a gente vai fazer uma transição de tema, porque eu gostaria muito de entender e que você contasse aqui para os nossos ouvintes o lado do Cícero atleta, onde você participou de provas importantíssimas de corrida, Ultra Trail do Mont Blanc, Patagonia Run, mas são outras muitas. E o que essas experiências elas te trazem em termos de liderança, resiliência e disciplina? Dani, eu venho de uma família muito humilde, né? Meu pai era caminhoneiro, minha mãe do lar, eu sou filho de nordestinos, morei em várias cidades do país, até criar raízes ali na Coab 2 de Carapicuíba, cidade dormitório. E dentro da minha adolescência, ou pré-adolescência, morando numa cidade de periferia, eu tive alicerces de segurança. Minha família, em especial minha mãe, o esporte e os estudos. E, consequentemente, o trabalho, porque eu trabalho desde muito cedo. Então, eu diria a você que eu comecei a jogar voleibol, né, o voleibol com 13 anos. E, desde cedo, o esporte entrou na minha vida como um fator preponderante para ser quem eu sou. O trabalho em equipe, o respeito ao próximo, a questão de você ter metas, planejamento, disciplina. E eu joguei voleibol 11 anos da minha vida. Os meus melhores amigos, né, alguns dos meus melhores amigos vêm dessa época. E quando o ombro já não dava mais para jogar voleibol, e enfim, as coisas foram mudando, surgiu a corrida na minha vida. E a corrida foi que eu tive uma participação muito forte do meu líder, que é meu líder até hoje, que me incentivou muito para começar a fazer as primeiras corridinhas. E tinha um cara em recursos humanos no Grupo Amint, que ele tinha uns quilinhos a mais, ou muitos quilinhos a mais, que corria todo dia. E ele olhava para mim e falava assim, cara, você já tem esse shape magrelo, você já tem esse biotipo de corredor, você já tem as ferramentas, você só precisa começar. Eu falei, mas, putz, cara, como é que eu vou chamar Edson? A gente chamava ele de Edição à época. Mas como é que eu vou correr, cara? Pô, esse negócio cansa. Mas dali, resolvi um dia testar. E eu lembro bem que eu fui para a USP num sábado de manhã, bem cedo, e eu descobri que ali tinha um outro mundo, que até então eu desconhecia, sabe? Como se abrisse um portal, e eu vi ali milhares de pessoas sorrindo, dando risada, suadas e felizes. Eu falei, não, aqui tem alguma coisa interessante, eu vou começar a investigar. E ali eu passei a treinar. E aí fiz as provas de 10 quilômetros, 21, 5, fiz 4 maratonas, até que em 2009, de novo meu líder, né, o André, me fez um convite para fazer uma outra maratona chamada Cruce de los Andes, onde você corre 100 quilômetros da Patagônia chilena para a Patagônia argentina. É uma prova de 3 dias, você corre mais ou menos uns 30 e poucos dias, dorme em barraca, no meio do lado das montanhas e corre pelas trilhas e montanhas. E ali foi muito engraçado que a gente treinou muito para essa prova, né? Prova em dupla, tô correndo com o seu líder, né? Correndo com o chefe, aquela coisa toda.
a companhia inteira sabendo. E tudo ia bem, até que no 15º quilômetro, meu joelho deu uma travada, começou a doer pra caramba. E óbvio, o André, num papel de líder, foi me dando força durante todo esse primeiro estágio da prova. Vai tranquilo, a gente tá junto, a gente vai terminar essa jornada juntos e tudo mais. Mas no meu íntimo tava uma briga, né, do Anjinho e do Diabinho aqui, dizendo o seguinte, cara, o Diabinho dizendo, você vai conseguir, o Anjinho, não, calma, paz no caos, você vai conseguir. Então, foi uma jornada grandiosa. O primeiro dia a gente concluiu, uma noite fria, mal dormi, uma dor insuportável. Aí no segundo dia ele perguntou para mim, você tá bem? Vamos concluir essa prova? Vamos para o segundo dia? Eu falei assim, cara, tá doendo, vamos sair um pouquinho mais atrás, quem sabe as coisas melhoram. E ali a gente foi dando sequência, não sei se foi o cara lá de cima que me mandou uma energia boa, me abençoou, a dor deu uma sumida, a gente recuperou um número forte de posições, fomos para o terceiro dia, e concluímos a prova numa honrosa 16º lugar. Uau. Eu sou um cara mais emotivo, então, ao cruzar a linha de chegada e ver o tamanho do esforço que eu tinha feito, e o André também viu, ele é engenheiro, mais comedido com as emoções, esticou o braço, falou assim, não, parabéns o cacete, vem aqui me dar um abraço, porra. E aí foi um chororô daquilo. E dali, Dani, foi a primeira de 27 ultras maratonas que eu fiz ao redor do mundo. Então, você comentou do Ultra Trail do Mont Blanc. O Ultra Trail do Mont Blanc é a meca das provas do mundo de trail. É como se fosse, para quem ama futebol, um Palmeiras e Corinthians, um Flamengo e Fluminense. Está todo mundo lá, todo mundo quer fazer, todo mundo quer concluir. E das principais provas do circuito, a de 53, que é a pequenininha, a 100 quilômetros com 6.000 metros de subidas acumuladas, a 120 a época que eu fiz com 7.000 metros de subidas acumuladas, até a clássica, que é a volta inteira, você passa por 3 países correndo pelas montanhas, França, Itália e Suíça. Uau. 176 quilômetros eu também concluí. Meu Deus. E em 2016 eu tive a petulância de ir para a Mongólia, fazer a prova mais bonita do mundo, chamada Mongolia Sunrise to Sunset. Eu tinha visto essa prova no canal Off e falei assim, não, eu vou fazer essa prova. e aí me preparei para fazer essa prova. Tem uma história longa, dá um podcast só sobre ela, mas o resultado foi que eu fui o primeiro sul-americano a vencer os 100 quilômetros da Mongolia Sunrise to Sunset. Que massa. E traçando uma analogia do mundo corporativo para o mundo esportivo, é que você tem planejamento, sem planejamento você não vai a lugar nenhum. Você tem resiliência, porque às vezes as coisas não saem conforme a gente planejou, como a gente descreveu num PowerPoint, ou numa planilha de Excel, ou numa inteligência artificial. Você precisa comemorar pequenas vitórias, porque às vezes quando você termina um treino às 4 da manhã, embaixo de chuva, em um frio de 5 graus, é algo que te diferencia dos demais. Você tem que ser protagonista dos seus sonhos. Não dá para terceirizar o sonho, porque o sonho é seu. E você tem a questão de trabalho em equipe, porque a corrida sou eu correndo, mas quando eu saio de férias para fazer minhas provas, eu tenho um time de apaixonados que ficam ali tocando o que está descrito no planejamento da organização. Óbvio que eu tenho o incentivo do time que fica em casa, em especial das minhas filhas. Minhas filhas são danadinhas, viu, Dani? Elas falam assim, quando eu vou sair para as provas, elas perguntam assim, papai, você vai trazer a medalha para mim? Como divide, né? Aí você tá na prova, no quilômetro 80, não tem como... na Caverna da Dor. Cara, será que eu vou desistir? Aí você lembra da sua filha, papai, você vai trazer a medalha para mim? Você fala, não, você virou um leão. Não, eu vou levar a medalha. Então, a analogia do mundo corporativo com o mundo esportivo, ela é muito legal, porque você tem ali uma conexão muito genuína. E eu adoro correr, é minha sessão terapêutica, amo o que eu faço. Então, e é legal ser reconhecido por isso, sabe? De não só ser um líder que trabalha por paixão, com vontade, assim, intrínseca nas decisões e na conexão com o time, bem como a parte
de ser um ultramaratonista apaixonado. Sensacional. E tem alguma previsão de próxima? Tem. Acho que daqui a uns 60 dias. Uau! Tô partindo para um novo desafio. Verdade. Pode contar qual é? Aguarde cenas dos próximos capítulos. Eu gosto daquele ditado, Work in Silence, Delivery Loud. Isso aí, que bom. Bom, a gente está chegando aqui ao fim e tem sempre uma pergunta que fecha o Dani Talks, que é, se você for a capa de uma revista super importante, qual é a frase que representa o seu propósito e a diferença que você quer deixar no setor da saúde e na sua vida aí, de cada pessoa? Talvez assim, se são paixão pelo esporte e pela saúde, seja protagonista de si mesmo. Uau! Sensacional. Cícero, muito obrigada pela sua honestidade, entusiasmo, que a gente aqui traga os insights que você até no início falou, porque não é só a diferença na saúde, mas é realmente manter esse propósito aí, que há quantos anos, né? Você do vôlei foi para corrida, do início da sua carreira, né? Numa corporação e se reinventar nela. Então, realmente, muito obrigada. Eu que agradeço, que os teus ouvintes, espectadores, curtam muito. Se tiverem curiosidade, me sigam ali nas redes sociais, tanto no LinkedIn, que tem uma característica mais profissional, no Instagram tem uma característica mais esportiva, @Cícero Barreto, vai me achar, e todos os dias, acordem lá às 5 da manhã, você vai ver que eu estarei lá, incentivando, né, te provocando, porque eu acho que é uma pergunta que a gente precisa fazer para cada um de nós todos os dias, é assim, quanto tempo eu quero estar nesse plano saudável, fazendo a diferença. Sabe por quê, Dani? Porque no fundo, nós somos heróis anônimos. Você é uma heroína anônima, eu sou um herói anônimo, porque as pessoas se espelham na gente, sem a gente saber. É uma questão muito louca. Eu já recebi, essa semana mesmo, eu recebi mensagem de uma pessoa que me segue, ou passou a me seguir, dizendo que viu os meus vídeos no Instagram e que tinha abandonado o esporte por alguns anos e se sentiu motivado a voltar. Então, de alguma forma, você tocou naquela pessoa, sabe? Você não precisa ser um esportista, você pode ser um colunista, você pode ser um executivo, você pode ser um pai, uma mãe, você pode ser um amigo, você pode ser um professor, você pode ser um influencer, você pode ser o que você quiser, mas se você faz com um propósito, invariavelmente você vai tocar no coração de alguém e vai fazer diferença na vida de alguém. Interessante, que me fez lembrar, eu tenho um grande amigo que foi meu mentor e até hoje, e ele fala, palavras movem, mas só o exemplo arrasta. É isso, exatamente. Então, é exatamente isso. Obrigado. Obrigada a você. Chegamos ao fim desse episódio do Dani Talks. E a história do Cícero nos lembra que consistência também é coragem, que cuidar da saúde é estratégia e que construir uma reputação sólida exige tempo, resiliência, escuta e entrega. Com o Dani Talks, a cada episódio, queremos mostrar que o mercado da saúde é feito por pessoas como o Cícero, que lideram com paixão, se desafiam a todo momento e entregam valor real dentro e fora da empresa. Se esse episódio te inspirou, compartilhe com seu time, com seus colegas, com quem precisa entender que sucesso é maratona e não corrida de 100 metros. Nos vemos no próximo episódio.